PROC-V, ele permite que você busque valores em uma tabela auxiliar. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu só diminuir um pouquinho para eu conseguir ter uma visualização melhor. Então, nós temos aqui uma tabela, que eu vou chamar de tabela principal. Eu tenho alguns filmes e eu quero trazer o valor do filme e eu quero trazer qual que é a categoria de cada um deles. Eu tenho uma tabela auxiliar, que esta tabela possui toda a relação do filme. Eu costumo falar que quando a gente faz aula de Excel, a gente tem locadora, tem posto de gasolina, tem um monte de comércio para fazer de exercício, né? Então aqui você tem uma locadora, por exemplo. Então você tem aqui a relação dos itens que você tem para vender, enfim. E aqui você tem que indicar quais itens foram vendidos, tá? Lembrando, bom, eu vendi o Náufrago, eu quero saber qual que é o valor dele. Eu vendi a Bela e a Fera, eu quero saber qual que é o valor, qual que é a categoria, né? Como que eu posso fazer isso? Então, perceba, se eu não conhecesse a função PROC-V, eu teria que fazer isso na mão. Então, eu venho aqui, ó, o chamado, aí eu venho aqui, ó, o chamado é a informação que eu vou procurar. Onde eu vou procurar essa informação? Eu vou procurar essa informação na primeira coluna, observe só, na primeira coluna da minha tabela auxiliar, minha tabela 2. Então, eu achei aqui o chamado. O que eu quero buscar? Eu quero buscar o valor. O valor está aqui, ó, na última coluna dela. Aí eu venho aqui e coloco o valor, que é 42. Ah, e qual que é a categoria? Procurei aqui. Ah, é suspense. Venho aqui e coloco suspense. Certo? Legal? Náufrago tem aqui? Não, não tem. A Bela e a Fera, onde eu vou procurar? Vou procurar na primeira coluna, tá? Desta tabela. O que eu quero? Eu quero o valor. O valor é 20. Aí eu fui lá e errei e coloquei 22. Então, assim, eu estou fazendo uma atividade manual, né? E uma atividade que pode ter erro, que nesse caso eu peguei o valor errado, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai utilizar a função para nos ajudar. Onde eu vou buscar a informação? Sempre nessa tabelinha. Então, se é sempre nessa tabelinha, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para ela. Olha só, eu vou selecionar essa região. O título eu vou selecionar? Não precisa, porque o título é sempre fixo. Não vou usar o título para nada. Então, eu seleciono essa região e venho aqui na caixa de nome, observa, e vou dar o nome de filmes. Filmes e vou dar um Enter. Ele fica piscando aqui, tá vendo? Geralmente não fica piscando assim não, tá, gente? Tá com um probleminha aqui, eu acho. Mas tudo bem, ele pegou o nome. Então, eu coloquei o nome de filmes, tá? E agora, como que eu vou fazer, ó? Vamos entender uma coisa. Esta é a primeira coluna da tabela. Esta é a segunda coluna da tabela. E esta é a terceira coluna da tabela, tá? Eu vou deixar ela centralizada aqui só pra gente visualizar. Lembrando, não precisa colocar esse número, eu só estou colocando para você referenciar, tá? A coluna da tabela, filmes, ela independe da coluna do Excel. Então, ó, começou aqui na célula H, não foi? Então, independe, não conto lá da linha 1, 2, 3, da coluna 1, perdão. Eu não conto desde a coluna A, B, C, D, não. Eu conto apenas as colunas da minha tabela auxiliar. Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. Como que eu vou fazer para trazer o valor? Vai ser assim, ó, PROC-V, abre parênteses, o valor procurado. Que valor que a gente precisa procurar lá na outra tabela? É este valor aqui, que corresponde à célula B6. Às vezes as pessoas confundem e vêm aqui e colocam o H6. Não, você não tem que saber onde é, né? Não é o valor da tabela auxiliar, é o valor da sua planilha atual, tá? É o valor da sua planilha atual. Lembrando, este valor, ele sempre vai procurar na primeira coluna da tabela auxiliar. Sempre.
Então, se de repente o nome do filme tivesse em outra coluna, para a direita, você teria que colocar na primeira coluna. Isso é uma regra, tá? Então, ele pegou esse valor, ponto, vírgula. E agora, eu preciso colocar a matriz. Qual que é a matriz? É onde ele vai procurar. Nós acabamos de dar o nome da tabela de filmes, não foi? Então, eu venho aqui, ó, filmes, ponto, vírgula. Então, ele vai lá, procura na tabela filmes. Legal? Agora, eu preciso indicar o número da coluna. O que é o número da coluna? Qual é a coluna da tabela filmes que tem a informação que eu quero pegar? É a coluna 1, é a coluna 2 ou é a coluna 3? Então, nesse caso, eu quero o valor. Então, o valor, ele está na coluna 3, ponto, vírgula, e eu quero efetuar uma busca exata, ó, correspondência exata, ou eu coloco o número 0, ou eu coloco a palavra falso, tá? O que é esse falso? Eu quero uma busca exata e eu vou colocar falso. Primeiro, a busca exata indica que eu quero procurar a palavra o chamado exatamente igual aqui na tabela. Tem que ser exatamente igual, tá? Então, eu posso colocar 0 ou a palavra falso. Eu costumo colocar o número 0, tá? Que é mais fácil, escreve menos, enfim. Daqui a pouco eu te falo o que é a busca aproximada, que é o número 1, tá bom? Então, na próxima planilha a gente já vê isso. Então, a princípio, busca exata 0. A maioria do pessoal coloca, PROC-V tal, 0. Aí você fala assim, por que 0? Porque é 0. Né? Nem sabe nem por que é. Então, 0 indica que você vai buscar um número ou uma palavra exatamente igual na outra tabela. O que eu falei para ele? Assim, ó, eu vou pegar a célula B6 e vou procurar na primeira coluna da tabela filmes. Então, o Excel ele já sabe que é na primeira coluna, tá bom? Vou trazer a informação que está na terceira coluna e uma busca exata. Olha o que ele faz. Aí, se eu copiar para baixo, olha o que ele vai fazer. Já trouxe o valor de todos os filmes. Por que Náufrago não trouxe nada? Então, aqui, ó, não detectado, porque não tem nada com relação a Náufrago aqui, tá? Então, não está errado o que você fez. Apenas ele não encontrou, tá bom? Então, aqui, se você quiser, você pode colocar em formato de moeda. Olha aqui em cima, ó, na guia, página inicial. Então, eu venho aqui e coloco em formato de cifrão de moeda. Prontinho. A categoria fica como? Igual a PROC-V, abre parênteses. Quem é a informação que eu vou buscar na primeira coluna da tabela filmes? É o nome do filme, que é esse aqui, o chamado B6, ponto, vírgula, na tabela filmes. Então, ele já sabe que é toda aquela região que nós demos um nome, ponto, vírgula. A categoria está na coluna 2, que é esta aqui. Busca exata, 0. Ok? Então, eu vou dar um Enter e vou copiar para baixo. Se eu mudar aqui alguma informação, por exemplo, aqui no chamado, eu vou escrever Esquadrão X. Ele já muda automático para nós, tá? Eu quero o chamado de novo. Posso colocar o chamado de novo. Ele já mudou aqui para mim. Quando eu mudo de linha, ó, ele já muda a célula B8, tá vendo? Ó, ele vai pegar o B8. Ó, próxima. Ele vai pegar o B9 e sempre na região de filmes. Então, eu não precisei travar nenhuma informação. Na verdade, eu dei um nome nesta região da tabela. Se eu não tivesse dado um nome na região da tabela, eu poderia fazer assim, ó. Ao invés de filmes, vou fazer de novo, tá? Melhor? Aí eu finjo que eu escutei de vocês melhor. Ó, PROC-V, eu vou pegar aqui. A tabela filmes, ela começa no H6 até o J9. Então, cifrão
cifrão 6, que é sempre essa célula, 2 pontos, cifrão J, cifrão 9, ponto vírgula, 2,0. Ou seja, eu travei toda essa tabela, eu travei a célula inicial e a célula final. Então, assim, se você não quiser fazer travando dessa forma, a forma mais fácil para esse caso é você nomeando a tabela, tá bom? Olha, copiando para baixo, ele trouxe a informação também. Aí você já fica com os dois exemplos. Vivi, quero resolver esse ND. O que a gente pode fazer, ó? Eu tenho uma função aqui, certo? Então, eu faço assim, ó. Se erro, abre parênteses. Se erro de quem? De todo esse PROC-V, ó, ponto vírgula. O que eu estou falando? Ó, se tiver erro no PROC-V, se ele tiver não encontrar ninguém, o que eu faço? Eu exibo uma palavra, por exemplo, ó, não consta. Não consta. Fecha aspas, fecha parênteses, e aí eu vou dar um Enter. Por enquanto não teve problema nenhum, porque eu tenho a informação, mas quando eu copiar para baixo, olha só, não consta, não consta, ok? Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho o PROC-V inteiro, tá vendo? Vamos lá. De novo, ó, antes dele, eu vou colocar assim, ó, se erro, abre parênteses, se erro do PROC-V inteiro, então eu ponto vírgula, não consta, fecha aspas, fecha parênteses. Então, se tiver erro da função, ponto vírgula, eu exibo um texto, não consta. Olha só, quando eu copiar para baixo, ele já trouxe para nós a informação. Se eu colocar qualquer filme diferente, olha só, xxxx, ele já resolve e já me traz que não consta, ok? Aí você pode fazer até assim, ó, seleciona, lembra da formatação condicional? Vem lá em formatação condicional, ó, realçar regras das células. Quando for é igual a, aí eu vou escrever aqui, ó, não consta. Eu deixo um texto em vermelho, olha. Tá lá. Se eu colocar aqui agora um filme, galinha pintadinha, ele traz. Se eu colocar alguma coisa xxx, ele já exibe não consta e ele já, é que eu dei um Ctrl Z aqui, né? Ó, ele já exibe não consta e já deixa em vermelho para você. Não é legal? Vou dar um Ctrl Z para voltar.